Você faz gerenciamento de cores na sua empresa? Vamos falar sobre isso hoje. Olá, meu nome é Fernando Canizawa, seja bem-vindo a mais esse vídeo do Flexografia Descomplicada. Hoje nós vamos falar sobre gerenciamento de cores, né? E o que é gerenciamento de cores? Gerenciamento de cores, resumindo, né, é a combinação de equipamentos, de recursos, né, para o controle e principalmente de processos, controle de processos, visando uma estabilidade, uma normalidade durante o processo de produção, né? Nesse vídeo nós vamos falar sobre gerenciamento de cores CMYK, né? Não vamos entrar ainda na questão da gama expandida. Hoje é só do CMYK, que a maioria das empresas usam, né? A gama expandida é uma realidade, mas ainda poucas empresas estão usando. Então hoje vamos começar por etapas, até para poder entender melhor a questão da gama. Então hoje nós vamos falar só do gerenciamento da cores CMYK. Bom, um amigo meu, né, o Marcelo Arcanjo, já ouvi ele usar esse exemplo várias vezes e eu acho que ele foi muito feliz na comparação, né? A gente vai numa loja de eletrodoméstico, vê lá várias televisões, né? Mesma marca, muitas das vezes, mesmo modelo, só que cada TV tem um tom de cor, né? Cada TV, uma é mais azulada, outra é um pouco mais avermelhada, mais amarelada. Então, gerenciamento de cores é isso, é tentar nivelar, né? Deixar tudo no mesmo padrão. Eu até trouxe aqui algum exemplo, né? Um exemplo aqui para vocês verem, estou colocando na tela agora, numa imagem, né? Eu montei essa imagem aqui para a gente ficar mais fácil entender. Separei por canais, né? As cores primárias, cinza, magenta, amarelo e preto, e para a gente poder entender um pouco melhor. Eu coloquei aqui o canal separado por canais também para vocês verem as diferenças, né? O como a gente pode fazer. E como é que é feito esse gerenciamento de cores, né? Como é que é feito? Há muitos casos, né? Há casos separados. Por exemplo, se você de repente tem uma empresa já que tem o controle de tintas, o controle de processos, o controle de produção, é um pouco mais fácil fazer isso. Quando não, o parceiro, né, tem que entrar um pouco antes na fábrica para tentar ajudar nesse controle, tentar treinar o operador, o colorista, para realmente criar um padrão de tintas, né? O que a gente faz? Nesses casos, eu, por exemplo, eu vou para dentro de uma fábrica e faço treinamento com o pessoal da casa de tinta. A gente cria lá uma biblioteca de cores, né? Padroniza as cores CMYK, por exemplo. Cria essa biblioteca, mede lá o LAB, arquiva, então toda a tinta que chega depois a gente vai medir o LAB, vai conferir se está tudo certo, né? Porque é importante esse padrão de tinta, porque não adianta nada a gente fazer esse gerenciamento de cores, rodar o test form sem ter esse padrão de cores, porque muito se engana, tem gente que acha que o fato de uma empresa rodar um test form é um passo de mágica, né? Ele vai resolver todos os problemas. Na verdade não vai, né? É receita do bolo mesmo. Então rodou o test form, tem que ser com o mesmo anilox, mesma tinta, mesma dupla face. Então o procedimento é até mais importante, né? O padrão do processo é até mais importante muitas das vezes que os próprios equipamentos, enfim. Tá certo? Então, antes de rodar o test form, é feito esse trabalho, né? A empresa já tem um padrão, já tem um controle, beleza. Depois que foi verificado isso, é feito um single color, né? Single color é um teste muito simples, estou colocando um exemplo aqui na tela também, que a gente vai medir quais as melhores retículas, as melhores mínimas e as melhores microtexturas, as áreas de chapado. Então, definiu isso aí, a gente vai fazer um test form. Bom, a questão do gerenciamento de cores, do test form, ele foi um pouco maculado, no meu entender, no meu ver, no mercado. Por quê? Porque muitas empresas não faziam realmente a medição, né? Se você, por exemplo, tem um parceiro aí que foi rodar um teste falando que foi medir, gerar um perfil para um test form do gerenciamento de cores, e não tem um target desse no meio, esse tipo um mosaico que está no meio, que eu estou colocando separado aqui para vocês verem, não estou falando que tem que ser exatamente esse, é um exemplo, né, de target.
o que importa para a clichêria, para a empresa que está fazendo esse gerenciamento de cores, é esse target, né? Essas imagens em volta, esse negócio aqui, no português muito claro, é para encher linguiça mesmo, né? Obviamente, né, a gente vê lá, vai ficar bom, não vai, de repente alguma imagem ou outra a gente sobe a lineatura um pouco para a empresa ver que é possível chegar numa lineatura maior, enfim, mas o que importa mesmo, o que é feita a medição, é esse target do meio. Se não tem esse target, a empresa está falando, o parceiro seu está falando que ele foi fazer um teste para gerar perfil sem esse target, provavelmente ele está te enrolando. Atualmente, né, tem tecnologias que é possível fazer um perfil de cores só com apenas uma escala, né, de 150 e a mínima. É medida cor espectral. Só que assim, é uma tecnologia muito recente, não é relativamente recente, bem recente, e ela não dá um perfil tão exato quanto a medição de um target desse, com medição LAB ainda, né? Hoje eu estou fazendo esse vídeo aqui em abril de 2021, pode ser que você daqui... quando você vai ver esse vídeo, pode ser que, pode ser não, certamente a tecnologia vai se desenvolver e pode ser que esse vídeo já esteja defasado quando você estiver vendo, mas nesse momento o mais preciso, o ideal é fazer o teste com o target, com a medição. Eu falo isso por quê? Porque quem tenta trabalhar sério na questão de gerenciamento de cores, às vezes tem uma certa dificuldade, porque determinada empresa já fez alguns outros testes com outras clichêrias e a clichêria não fez exatamente um gerenciamento de cores. Colocou lá, encheu um teste de imagem, rodou, né, e falou que ia medir alguma coisa e não mediu porque não tem como medir. Obviamente, né, claro, tem como o operador lá do Photoshop, na hora de fazer uma imagem, pegar chegou, digamos, rodou no teste lá um prato de macarrão. Aí ele vai fazer um prato de macarrão, ele por feeling, né, por experiência, ele viu que o magenta, por exemplo, subiu um pouquinho, então ele vai baixar ali, né, para tentar melhorar, mas assim, medir, gerar um perfil exatamente, não tem como, tá? E o que se mede no test form, né? No test form se mede o LAB, né? A composição das cores, se mede as densidades também, né? Então a gente tem ali tem os dispositivos no test form que a gente vai gerar, medir densidade, vai medir as cores, o LAB. E a escala de gris, né? A escala de gris, o que é? É a compensação do preto no cian, magenta, amarelo. Então a gente trabalha muito tirando o preto da imagem, então tem que fazer uma escala de gris bem balanceada. Então o preto é compensado cian, magenta, amarelo. Aí ali também a gente vai conseguir ver na escalinha no test form, tem a simulação para a gente ver qual que é a melhor gris, né? Qual que é a melhor composição para cada empresa. Tem empresa que, por exemplo, você de repente compra clichê de uma empresa e nunca fizeram o test form aqui, dá muito certo. Sim, as clichêrias que fazem? Ou eles trabalham com um padrão ISO, né, um perfil ISO, FOGRA, ou então eles geram um perfil genérico, vamos assim dizer. Seria igual a um terno, né? Eu gosto muito de usar essa comparação. Um terno, se você for numa loja de terno, você vai comprar terno. Um terno vai servir para você e vai servir para mim. Pode ser que para mim aperta um pouco mais nos braços, para você não. Para mim fica um pouco mais curto, para você não. Vai servir, né? Mas serve, dá para usar. Vai ficar ali, não vai ficar 100%, mas dá para usar. O test form, o que é? O test form é o terno feito no alfaiate. O terno sob medida. Ele vai te medir e vai fazer exatamente em cima da tua configuração de máquina, do teu processo. Então é importante, né, fazer o test form, ter esse controle de processo, porque obrigatoriamente força a algumas mudanças dentro da fábrica também, porque, como eu disse, é receita do bolo, é tipo palmeirinha mesmo, né? Não tem como mudar muito para fazer diferente. Então é feito o perfil de cores, o perfil ICC, que é o que vai ver no monitor. É feito um perfil de prova, então o operador na clichêria vai ver, né, ou na agência, vai ver lá na tela o que vai sair na máquina, que vai poder sair uma prova e essa prova vai cravar com o que está impresso, desde que seja feito todo o padrão, todo o procedimento igualzinho, né? Eu estou até colocando na tela aqui agora um exemplo para vocês entenderem. Bom, aqui eu gerei um test form, né? Eu fiz o test form, rodei o test form. Eu tenho vários perfis ICCs, eu estou embaçando a tela aqui para não expor nenhum nome de nenhuma empresa. Mas para vocês entenderem aqui, né? Por exemplo, eu tenho esse perfil aqui, essa imagem está no perfil FOGRA, no perfil ISO, né? E eu vou rodar na empresa X. Então eu vou colocar o perfil da empresa X e vocês estão vendo aí que muda a cor, né? Muda o tom.
Ah, não vai ser nessa empresa, vai ser em outra. Então eu vou mudar o perfil para outra empresa. E nisso, né, essa exatidão, a empresa já está vendo na tela o que vai sair na máquina. Então tem uma segurança muito grande, uma assertividade muito grande, né? E é feito em cima do que o equipamento consegue reproduzir. E essa imagem ela vai ser reproduzida na prova também. Então você tem uma garantia, um padrão, um processo, uma fidelidade muito grande, né? Uma segurança muito grande de trabalho. Então, não é aquela surpresa, chegou uma prova e vai ser aquela luta para acertar a máquina. Não. Se rodou com a mesma tinta, com a mesma anilox, com o mesmo substrato, porque quando vai fazer o teste form eu costumo também rodar com substratos diferentes, né? Porque, por exemplo, o PE ancora a tinta de um jeito, o BOPP já ancora de outro, né? O BOPP e o PET. Interno e externo também, a gente costuma rodar separado, diferente, né? Para ter os perfis tudo separado, né? Então a empresa lá roda bastante PE, PE interno e externo, roda BOPP, a mesma coisa. Roda o pigmentado, a mesma coisa. Algumas empresas imprimem direto no metalizado também, isso é bastante crítico, né? Então roda lá, faz o teste lá também em cima do metalizado. E depois é feita essa medição num aparelho chamado i1, né? Estou colocando aqui na tela também algumas imagens para vocês entenderem como é que faz isso. Então é gerado o perfil ICC, medido o perfil ICC com o i1, com o aparelho, né, com o software adequado para isso. São vários softwares, no mercado tem opções hoje de escolher, né? Então é gerado esse perfil ICC e um perfil de prova de cor, né? A prova de cor também tem que ser uma impressora própria para isso, não é qualquer impressora. O papel também tem que ser próprio para isso. E nisso, né, esse perfil ICC ele vai te dar ali o gama de cores, né? Então cada impressora, todo equipamento ele tem um gama, né? O gamut, né? O gama de cores. Então esse círculo maior que eu estou colocando na tela agora são as cores da natureza, as cores perceptíveis aos nossos olhos. E esses riscos que estão dentro do círculo é um gama de cor, por exemplo, do sistema RGB e do sistema CMYK. Obviamente isso aqui são exemplos, né? Você consegue ter, dependendo do lugar, a empresa que roda, a máquina, enfim, esse gama é maior ou menor, né? Aqui é só um exemplo mesmo. Então às vezes acontece muito sim, né? A gente manda uma prova digital para alguma empresa e fala, mas esse vermelho aqui não está chegando, né? Esse verde não está chegando. Não é que é uma deficiência da impressora de prova, na verdade é uma limitação da empresa que está imprimindo, né? Tem cores que realmente não chega, né? Não vai chegar mesmo, porque o gama dela não chega o gama desse perfil não vai chegar naquele tom que ele está esperando. É bom e é ruim, né? É uma impressão, é algo real, então não vai ter surpresa durante a produção. Aí nesse caso, de repente, se vê que não vai chegar na cor CMYK mesmo, eu já coloco uma cor especial, né? Um Pantone. E até lembrando aqui, né? Mais tentando ser um pouco mais claro também essa questão dos Pantones. Estou falando do gerenciamento de cores CMYK, tá? Não se faz gerenciamento de cores, nesse caso não faz perfil para Pantone. Pantone segue a escala Pantone, tá? Na prova digital, a impressora que imprime prova digital também tem as suas limitações da questão de tom. Nem os fabricantes de softwares garantem fidelidade aos Pantones, né? Então, por exemplo, como é que você vai fazer um Pantone 871, por exemplo, numa prova digital? Não tem como, né? Ou você vai simular aqueles Pantones que tem bastante verde fitalo, que chega a ser quase fluorescente. Então, não vai ser 100% fiel. Alguns chegam muito próximos, né? O 485, o Reflex Blue, o 355, esses que a gente... Até mais usual esses Pantones, né? Mas não é uma garantia. Então, o ideal, quando for aprovar, fazer uma aprovação contratual, né, usando a prova digital, o que serve de referência 100% é as cromias, né, onde vai assim a magenta amarelo, e os Pantones, a escala Pantone, né? Então, você tem que ter uma escala Pantone, o ideal é ter uma escala Pantone nova, né, não muito velha também, para poder fazer essa comparação. Tá certo? Cuidado na impressão do test form. Não, tem que ter bastante cuidado, né? O test form, como eu disse, é a receita do bolo. Não tem como, por exemplo, rodar um test form com a tinta suja, com o anilox sujo, entupido, e depois
fazer a leitura e querer que fica bom. Depois você vai rodar com tinta limpa, ou ao contrário, né? Rodou com tinta limpinha, com tinta nova, com anilox limpinho, e depois vai querer rodar com tinta contaminada, com anilox sujo. Não adianta, tem que ter bastante cuidado com isso. As tintas novas, limpas, né? O anilox também limpo, tudo certo, né? Que na verdade é o certo de fazer. E quando for rodar o produto também, os pedidos, né, tem que ser da mesma configuração, receita do bolo mesmo, né, eu sempre falo isso aí, não tem como mudar muito isso aí. E a importância disso, né, porque, como eu disse, o legal do gerenciamento de cores, né, para uma fábrica, além de diminuir bastante o setup, força o ambiente mudar, né? Os controles, força a ter mais controles, né? No começo pode ser um pouco trabalhoso fazer isso, mas com o tempo isso ajuda bastante no processo produtivo, consegue manter um padrão, consegue diminuir o setup e, o mais importante, consegue ganhar dinheiro. Bom, e quando imprimir novamente o test form, né? Como eu disse, o test form ele é o terno, né? O terno sob medida. Quando você tem que imprimir de novo? É igual ao terno, né? Você emagrece, você engorda, né? Então, por exemplo, trocou o fornecedor de tinta. O ideal é rodar o test form de novo. Trocou os anilox, né? Foi feito um upgrade nos anilox. O ideal é trocar, fazer novamente o test form. Fazer lá a versão 2 do test form, versão 3. Os anilox foram gastos, né? Rodou muito, tá? A gente percebeu que está dando diferença da prova com o impresso. O ideal é rodar o test form novamente. Então, os fatores são muitos, né? Pode ser que você trabalhe com test form, com perfil de cores aí 2 anos a fio aí, e pode ser que você use 2 meses e já tenha que rodar de novo, né? Não costuma ser tão curto assim o tempo, mas para vocês entenderem, de repente fez o test form, rodou lá, gerou o perfil, começou a trabalhar, a direção da fábrica trocou lá, fez um investimento, chegou novos anilox, então vamos fazer o test form novamente, né? Porque vai dar a diferença. Receita do bolo, como disse, né? Eu, por exemplo, eu gosto de fazer um test form, eu peço pelo menos 10, 15 metros para levar de filme, né? O que eu faço? Eu meço no mínimo 3 repetições, né? Eu meço uma, puxo um pouco a bobina, meço outra e puxo mais de novo, meço outra. Então eu meço 3 vezes e faço a média, no mínimo 3 vezes. Eu gosto de fazer 4, 5 vezes, né? Então, por quê? Porque às vezes ocorre dar justamente a que você pegou, tá mal impressa, tá suja, ou tá mais pressionada, ou tá menos pressionada, então o referencial vai ser uma amostra que não é bem o que o normal, vamos dizer. Então eu meço lá 3, 4, faço uma média e dificilmente dá problema, né? Dificilmente por exemplo, eu não lembro a última vez que eu fui numa empresa para ter que ajustar padrão de cores, né? Então a gente o trabalho é feito antes até do test form, antes do perfil, antes da impressão, depois do perfil e depois do acompanhamento. Não costuma dar um problema não, desde que tenha acompanhamento, seja feito da forma correta, tá certo? E qualquer dúvida, qualquer informação a mais aí, estou aqui à disposição, tá certo? Eu agradeço muito você ter assistido o vídeo até aqui, muito obrigado mesmo.